Estou eu aqui abrindo a caixa, achando que estava gravando e não estava, gente. Imagina. Já estava no final do vídeo quando eu percebi que o microfone desconectou. Mas hoje eu quero mostrar para vocês algo que é uma surpresa de Deus para minha vida. E você que está buscando uma surpresa de Deus, que está buscando uma resposta de Deus, creia. Porque a palavra do Senhor diz que a fé é o fundamento das coisas que a gente não vê. Isso daqui, gente, é um presente de Deus para minha vida e uma resposta de Deus para mim. Mas se você não me conhece, meu nome é Fernanda Manfredi. Eu trabalhei por uns 3 anos com uma clínica aberta, atendendo estética facial e terapia capilar. E em 6 meses a minha vida mudou completamente. Eu fechei a clínica, vim morar aqui no interior. Hoje eu faço as coisas da casa, fico mais tempo em casa. E eu continuei os atendimentos online e o Senhor também me conduziu a parar. Então eu parei com todos os meus atendimentos, tanto presencial quanto o online, porque Deus tinha me dado um sonho, já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, que ele desejava que eu estivesse num aconselhamento bíblico, e assim ele preparou, e hoje eu faço a ministração do estudo bíblico na minha igreja. E isso, gente, vai acontecendo na medida que a gente vai buscando e a gente vai andando com o Senhor. Tem frustrações? Tem ansiedade, aquela angústia? Às vezes tem, e você vai chorar, você vai se lamentar. Mas tudo isso se chama processo. E a gente tem que respeitar o nosso processo. Mas isso daqui, gente, para vocês entenderem melhor, que é um instrumento musical, há 5 anos atrás, quando eu comecei a ir nessa igreja, a Missão Águia, a irmã Nina, que está até hoje com a gente também, né? Ela simplesmente virou para mim e falou assim: olha, filha, Deus deseja que você faça parte do louvor. Aí o meu marido olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei: meu Deus, louvor? Fazer parte do louvor? Até então eu já tinha tido algumas experiências com profecias e não foram muito boas assim. Então eu aprendi. Eu falei para Deus: olha, Senhor, se verdadeiramente for da tua vontade, a certeza é que vai se cumprir. Se não for da tua vontade, não vai se cumprir. E assim eu descansei, continuei a minha vida normal. Na época eu trabalhava CLT. Eu estava estudando, me introduzindo na área da estética. E assim eu continuei buscando o Senhor, trabalhando, estudando, vivendo a minha vida normal, gente. Passaram-se esse tempo todo. Faz uns 3 meses, um pregador veio de outra igreja, conhecido dos meus pastores, e ele ficava na nossa igreja de lá para cá. Ia e via, ia e via. Eu falava: meu Deus, esse homem quer falar alguma coisa comigo. Mas fiquei quieta. E aí, quando ele teve a oportunidade, ele chegou para mim e falou assim: mocinha, Deus manda te dizer que ele quer que você faça parte do louvor. Aí eu lembrei do que a irmã Nina tinha falado para mim, porque aquilo não saiu do meu coração, sempre vinha, sabe? Sempre vinha aquilo que ela tinha me falado. E o meu marido, ele lembrou também. Ele falou assim: meu Deus, amor, será? É isso mesmo que Deus quer? E a gente questiona, né? Mas enfim, eu falei: Senhor, como vai ser isso? Eu também não sei. Mas se for da tua vontade, amém. E aí a minha pastora sempre chamava: Fê, você quer vir trazer algum louvor? Porque eles dão oportunidades, né, para nós. Eu falava: não. Falei: não. E eu já preguei, já levei pregações assim para minha igreja, mas o louvor, gente, nunca passou pela minha cabeça. Eu me lembro que em 2015 eu comecei a ir na igreja Sara Nossa Terra e tinha aulas de cântico, aula de violão. Eu falei: ah, por que não? Olha só como as coisas vão acontecendo. Aí eu falei: por que não? E ali eu fiz algumas aulas. A professora era maravilhosa. E eu me emociono porque assim, eu comecei a fazer aquelas aulas não por curiosidade, assim, mas eu falava: Deus, sabe, no lugar de usar o meu dinheiro com outras coisas, eu quero usar no teu reino. E era uma forma de abençoar também a vida dos professores, porque não era gratuito, e também de aprender.
E ela falava muito assim, nossa, Fernanda, você tem uma voz assim, assim, assado. E eu tentei até também tocar violão, mas não foi, gente, não foi. Os anos passaram, eu mudei de bairro, fui morar em outro lugar, fiz parte de uma igreja que se chama Aliança com o Espírito Santo. E nessa igreja eu ajudava muito, era uma igreja que tinha uma sede muito longe e eu fazia ali parte também do louvor. E essas coisas começaram a vir na minha mente, sabe? Mas não algo como se Deus quisesse isso. Eu estava buscando o que Deus queria para mim, né? Mas eu estava ali para ajudar, então eu fazia parte, eu ficava lá ensaiando com as meninas. E tinha pessoas que chegavam para mim e falavam: olha, continua, permaneça, Deus vai te usar. Só que, gente, quando você não nasce, parece introduzida em algo, na sua cabeça não faz muito sentido. E você deve ser alguém como eu também, que já viveu surpresas do Senhor na sua vida. E eu tô contando toda essa história antes de mostrar o que é aqui, para que vocês possam entender que Deus, ele é Deus de fazer maravilhas. Como vai ser, gente? Eu nunca nem encostei nesse instrumento. Eu não sei, mas eu simplesmente obedeci. Daí, certo dia, para concluir sobre esse instrumento, o meu pastor veio aqui com a minha pastora, os meus pastores veio no sábado, a gente almoçou, ficamos aqui, foi uma maravilha. E no domingo, a gente era dia de ir para a igreja, só que o meu marido trabalha de segunda a sexta, então fica muita coisa para ele fazer de sábado e domingo. E nós comunicamos a eles que nós não iríamos no culto no domingo. Ele, não, filha, tudo bem e tal. E nós ficamos aqui, eu ajudando ele fazendo as coisas. Deu uma certa hora, 4:30, por aí, eu falei assim para ele: amor, eu vou tomar banho, que eu vou lavar meu cabelo, assim, dá um pouco mais de tempo para secar. Vou bater menos com o secador se caso for preciso. Ele, tá bom. Aí eu subi, tava lá embaixo, aí eu subi, fui tomar banho. Gente, quando eu entrei no banheiro, eu comecei a sentir uma angústia, uma palpitação no meu coração. Sabe aquela necessidade de que você precisa orar? Mas eu poderia orar ali no banheiro, vocês concordam? Poderia. Mas com esse meu relacionamento com Deus, eu tenho aprendido muito a me prostrar diante do Senhor. Tem dias que eu tô assim tão angustiada, uma dor no peito, uma dor na alma, que eu me prostro e eu falo: Senhor, eu só vou sair daqui quando essa dor, essa angústia, essa mágoa, elas forem embora. Em nome de Jesus, eu não me levanto daqui, Pai, eu me humilho diante do Senhor e assim eu tenho feito. Então, o que eu falei para Deus? Senhor, eu preciso tomar banho urgente, eu preciso tomar banho rápido, que eu preciso me trocar, que eu preciso orar. E assim eu fiz, gente, tomei um banho tão rápido como nunca na vida. Me troquei e no meu quarto mesmo eu me prostrei no chão e eu comecei a chorar. Antes de falar qualquer coisa, eu chorei, chorei, chorei. Eu lavei a alma e eu só me lembro que eu falava assim para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que essa dor, o tamanho dessa dor que eu não consigo compreender, o que o Senhor deseja de mim, Pai? E ali eu lavei a alma mesmo. Daí, na segunda-feira, o meu pastor me mandou um áudio. Só que, gente, o meu pastor, ele trabalha à noite. Quando ele me mandou mensagem, eu falei: nossa, esse horário o pastor deveria, né, tá dormindo. Eu achei estranho. Quando eu comecei a ouvir o áudio, ele falou assim: filha, Deus me deu uma visão com você. E imediatamente eu peguei o telefone para compartilhar com você. Deus, é muito difícil me dar visão como ele me deu assim com você. É muito difícil. E quando ele me dá, eu não posso esperar. Eu tenho que passar logo para a pessoa. Eu falei: amém, pastor. E aí ele me disse que na visão que Deus dava para ele, eu estava tocando esse instrumento. Que você já deve imaginar o que é, né? Olha só, gente, que lindo! Meu Deus, nem eu imagino. Chegou ontem e eu estou abrindo só hoje porque eu estava assim ainda meio que, sabe, digerindo toda a informação. Olha isso, gente, que perfeição! Olha que lindo, gente. Só Deus faz isso. E aí ele me disse isso, que Deus queria... Vou me emocionar. Desculpa, gente. E aí ele disse que Deus queria que eu tocasse teclado
que Deus ia me usar muito tocando esse instrumento e que eu estava louvando aquele louvor quando tudo perante o Senhor, quando tudo deixares diante do altar. É um hino da harpa e eu louvo demais esse louvor aqui em casa. E eu me lembrei, eu falei assim para ele, pastor, aconteceu isso no domingo, né? Eu contei para ele que eu tinha me prostrado diante de Deus e que eu tinha chorado muito. E ele falou, e tem mais. Isso daqui que eu estou passando para você e essa visão que Deus me deu é uma resposta para tua alma. Porque você tem buscado muito, você tem passado muito tempo com a palavra do Senhor e Deus, ele tem visto isso e ele quer saciar isso em você. E aí ele foi falando mais para mim, sabe? Eu falei, pastor, eu não sei nem como vai ser, mas amém. E aí ele falou assim, fala pro teu marido comprar um piano, um teclado para você, que Deus vai te usar com esse instrumento. E aí os áudios que ele mandou para mim, é óbvio que eu já fui encaminhando pro meu marido. E o meu marido falou assim para mim, meu Deus, amor, como vai ser isso? E ele ri todas as vezes que a gente tá conversando, porque na nossa cabeça nunca tinha passado isso, né? A gente sempre se vê assim, eu muito envolvida com a palavra, dando conselhos e conversando com mulheres, mas no louvor mesmo não. E aí ele falou, como que a gente vai comprar? Pesquisar, meu Deus, precisa... E a gente começou naquela pesquisa e assiste vídeo no YouTube e lê artigos e vai atrás. Aí eu falei assim pra ele, olha, acho que a gente tá complicando demais as coisas. Aí ele falou assim, não, amor, vamos comprar algo bom já. Eu falei, é um de entrada, amor. Vamos comprar um... Aí eu me apaixonei por esse, gente. Tinha preto, tinha bordô. E todo mundo vai direto no preto, mas eu sou uma mulher que eu gosto de off-white, eu gosto de coisas claras. Essa sou eu. Então eu escolhi esse branco e eu quis compartilhar aqui com vocês algo para trazer esperança para vocês. Não é algo que vem assim, olha, eu comprei um teclado. Do nada comprei um teclado. Não, gente. É porque se você está andando com o Senhor e você, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, você se prostra diante do Senhor, o Deus é um Deus que sonda os nossos corações. E Ele vê a intenção do nosso coração de buscá-lo, de temê-lo, de querer estar com Ele, de simplesmente estar na presença dEle. E por muitas vezes eu dizia para o Senhor, Senhor, me tire tudo, mas não me tire a Tua presença. Porque quando você conhece o Senhor, parece que você quer que todo mundo conheça, né? É assim. E às vezes a gente se torna um pouco até chata, porque dá a impressão que nós estamos querendo ser melhor do que o outro, mas não é. Então eu tô trazendo isso daqui para te dizer, mulher, que permaneça. Permaneça porque a fé, de fato, é a certeza das coisas que a gente não se vê. Como vai ser isso, eu não sei. Eu já vi umas aulas no YouTube com uma moça, gostei muito dela. Provavelmente eu vou ter que fazer aulas, né? Não só gratuitas, mas contratar uma professora para me ensinar, porque é tudo muito novo para mim, é uma surpresa de Deus para minha vida. E eu fiquei assim, olhando para aquela caixa, meu marido falou, você não vai abrir? Eu falei, amor, eu não sei se eu tô pronta, sabe? Eu vou esperar um pouquinho mais. Aí eu resolvi abrir hoje. Vim aqui compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que se de alguma forma você se sentiu abraçada, se de alguma forma você teve ali uma esperança, a sua fé ali deu uma aumentadinha, me deixe nos comentários. Compartilhe aqui comigo o que Deus falou com você nesse vídeo. Amém? Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.